Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício, estamos na área, a gente vai falar sobre esse empate do Flamengo em 0-0 contra o Madureira, empate ruim, mais do que empate, atuação ruim do Flamengo, escolhas do Vitor Pereira, vamos falar sobre isso também, vamos trazer aqui para vocês o planejamento do Vitor Pereira para os próximos jogos, tem João Gomes, e aí, Lyon, Wolverhampton, como é que está essa situação? Hugo Souza vai ou não vai para o Benfica? Enfim, mercado da bola, será que o Flamengo ainda vai contratar? Tudo isso a partir de agora. Então, você que está chegando por aí, solta o dedo no like, dá aquela moral para a gente. Tem um botãozinho aqui embaixo também, escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botãozinho que a gente precisa muito, mas muito mesmo da ajuda de vocês para chegar aos 60 mil inscritos por aqui. Beleza, galera? Ó, então vamos lá, hein? Vamos lá, que a gente vai falar agora sobre esse empate do Flamengo, né? Um empate que decepcionou muito o torcedor, porque o Flamengo foi jogar lá em Cariacica contra o Madureira, o ingresso custou R$ 400. A galera pagou R$ 400 e viu uma atuação ruim. O Vitor Pereira disse que essa atuação ruim, o torcedor precisa entender, né? Ele disse o seguinte, que ele disse assim, ó, nós gostaríamos de ter oferecido a vitória ao nosso torcedor. Agora, a torcida tem que se lembrar que começamos a preparação há muito pouco tempo para estar jogando de 3 em 3 dias. Eles não são máquinas, foi a justificativa do Vitor Pereira para o jogo ruim de hoje. Entendo a postura do Vitor Pereira, mas a gente também tem que entender que isso não pode servir de desculpa ali na frente. Por quê? Porque os jogadores do Flamengo tiveram muito tempo de férias. Foi quase 60 dias de férias, né? Estou exagerando, mas assim, foram muitos dias de férias. Então, isso é preciso destacar. Já que ficou tanto tempo de férias, tem que se garantir que vai conseguir retomar o mais alto nível, o mais rápido possível. Ele explicou também por que ele tirou o Pedro e o Ayrton Lucas, disse que tem muito receio que esses jogadores se lesionem. Ele tirou o Pedro com medo do Pedro se lesionar, tirou o Ayrton Lucas com medo do Ayrton Lucas se lesionar. O Felipe Luiz ainda não está à disposição, então uma preocupação para o Flamengo. Por isso que ele colocou também o Marinho como lateral. Eu, particularmente, não gostei do Marinho como lateral. O Marinho já tinha sido utilizado assim pelo Paulo Souza, não deu certo. O Marinho não gosta de jogar nessa posição, então acho que o Vitor Pereira precisa rever aí. Sem o Felipe Luiz, que ainda se recupera, né, faz o recondicionamento físico e tudo da lesão, e o Ramon, que está prestes a ser negociado com o Olympiacos, acho que o Vitor Pereira precisa arrumar uma nova solução para a lateral esquerda, até porque tem toda a idade do Felipe Luiz, talvez o Felipe Luiz não aguente uma sequência tão grande assim nesta temporada. Ficar só com o Ayrton Lucas por ali pode ser complicado, né? Madureira se defendeu muito bem, o Flamengo encontrou muitas dificuldades para achar os espaços, conseguiu ir para o abafo ali no final do segundo tempo, mas muito pouco para conquistar a vitória. Varela, tô vendo que tem muito torcedor pegando no pé do Varela, falando que o Varela não serve para o Flamengo. Galera, calma, é só o segundo jogo. O Flamengo ainda está em pré-temporada. Concordo que o Mateuzinho entrou melhor. Na minha opinião, nos 2 jogos, o Mateuzinho esteve melhor do que o Varela. E eu, se fosse o Vitor Pereira, começaria já a observar o Mateuzinho entre os titulares, tá? Eu acho que o Varela vai precisar de um pouco mais de tempo para se adaptar. Tem que lembrar que o Varela ficou muito tempo sem jogar, ele era pouquíssimo utilizado com o técnico Dorival Júnior, então isso precisa ser levado em consideração. Beleza, galera? Vamos falar então agora da situação do João Gomes, né? Como a gente trouxe para vocês, alguns colegas também falaram sobre isso, a expectativa do staff do João Gomes é resolver isso no mais tardar até sexta-feira. Eles querem resolver isso no mais tardar até sexta-feira. É possível que nesta quinta-feira, a gente tenha alguma novidade em relação a isso. Tem alguns representantes do Lyon aqui no Rio de Janeiro com o único objetivo de convencer o João Gomes a assinar com o Lyon.
como vocês sabem, a preferência do João Gomes é jogar a Premier League, ele tem o sonho de jogar a Premier League, ele tem esse sonho e ele aceitou a proposta do Wolverhampton, ele não quer voltar atrás, mas enquanto isso tem uma galera do Lyon no ouvido dele tentando convencê-lo a aceitar a proposta do Lyon. O Flamengo prefere a proposta do Lyon, é uma proposta 2 milhões de euros a mais do que a proposta feita pelo Wolverhampton, mas eu conversei com uma pessoa hoje ligada ao Wolverhampton e eles falaram que estão um pouco chateados porque o Flamengo não respondeu mais eles, não fez mais contato com eles e que na cabeça deles o Flamengo poderia chegar e falar, né, olha, a gente quer isso, quer aquilo a mais, né? Essa foi a posição que uma pessoa ligada ao Wolverhampton me passou. Eles estão um pouco chateados com a falta de conversa do Flamengo para com eles. Veremos o que vai passar. O staff do João Gomes também prefere o Wolverhampton. Ah, mas e aí? O Flamengo vende o João Gomes para o Lyon e daqui a 2 anos ele volta e vai para o Botafogo. Lembrando que o Lyon pertence ao John Textor, né, que é o dono do Botafogo. O John Textor, inclusive, que ligou para o Rodolfo Landim querendo contratar o João Gomes. O departamento jurídico do Flamengo está ligado nessa situação e, com certeza, caso feche negociação com o Lyon, o Flamengo vai colocar algumas cláusulas para se proteger em relação a isso. Então, fiquem despreocupados, porque o departamento jurídico do Flamengo está ligado nesta situação. Hugo Souza. E aí, caiu o Hugo Souza com o Benfica? Para quem acompanha a gente aqui, acompanha o nosso canal, no último vídeo a gente tinha falado para vocês que a gente conversou com uma pessoa do Benfica que passou para a gente que o Hugo era um nome no meio de outras opções, ou seja, que não tinha sido formalizada ainda uma proposta pelo Hugo e que o Hugo era um nome em meio a outras opções e, pelo menos até o momento, não avançou nada em relação ao Benfica e o Hugo, tá? O jornal Record de Portugal disse que o Benfica desistiu do Hugo. Mas eu quero frisar aqui para vocês que, em nenhum momento, o Benfica formalizou uma proposta pelo Hugo Souza. Isso não aconteceu. O Benfica colocou o Hugo numa lista de vários jogadores, de vários outros goleiros, tá? Então, e aí estava avaliando para decidir se ia avançar ou não na tentativa de contratação do Hugo. Até o momento isso não aconteceu. E ao que parece, não haverá um avanço do Benfica em relação ao Hugo Souza. O goleiro Rossi está com a delegação do Boca Juniors em Abu Dhabi, onde vai disputar lá a final da Supercopa da Argentina contra o Racing, e por enquanto nada do Boca Juniors, tá? Liberar o Rossi para o Flamengo. Nada de liberar o Rossi para o Flamengo. A situação tá daquele jeito, A Isa, o Flamengo não vai mais contratar? Fala a verdade aí pra gente. Pessoal, o Flamengo vai contratar, o Flamengo continua no mercado, tá? O Flamengo tem vários jogadores no radar, mas eu vou trazer aqui para vocês o que eu ouvi, tá? De uma pessoa do Flamengo. Essa pessoa me disse o seguinte: a gente vai contratar, mas a gente entende que chegamos num nível que a gente não pode contratar só por contratar. E acabar fazendo contratações, essa pessoa acabou me citando a situação do Marinho, que é um jogador que o Flamengo contratou, mas que o Flamengo entende que não encaixou tanto, né? Tem contrato, alguns clubes demonstraram interesse no Marinho, mas o Marinho quer seguir no Flamengo, o Marinho quer cumprir o contrato dele com o Flamengo, pelo menos é essa a posição de momento. Então, essa pessoa me passou isso. A gente não pode fazer contratações que vão acabar não sendo tão úteis assim para a gente. O patamar do elenco exige contratações mais certeiras, né? Foi isso que me passou. E isso demora. Isso que a pessoa me passou. Estou passando aqui para vocês o que essa pessoa me passou. E isso demora. Talvez a gente não consiga trazer ninguém a tempo do Mundial de Clubes. É o mais normal. Mas até abril a gente deve fazer contratações, sim, se fortalecer aí
para as demais competições. O ano do Flamengo é longo, tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores e várias outras competições. O Vitor Pereira já disse que precisa de reforços. O Vitor Pereira quer mais um meio-campista. O Vitor Pereira quer um atacante que atue pelos lados do campo, de preferência pelo lado direito, porque o Vitor gosta de jogar com 2 jogadores de velocidade, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Ele colocou, por exemplo, o Cebolinha em campo hoje pelo lado esquerdo, para quem viu o jogo, né? Acabou colocando o Gabigol de centroavante. Depois ele colocou o Mateusão, mas a ideia dele, se ele tivesse essa peça, ele teria colocado um jogador lá na ponta direita, um jogador veloz. Então, de fato, o Vitor Pereira, sim, ainda espera mais reforços da diretoria do Flamengo. Pelo menos mais 3 reforços. Lateral direito. Lateral direito está em pauta, sim. O Flamengo pretende contratar um lateral direito, mas entende que essa contratação deve acontecer só na janela do meio do ano, que dificilmente vem um lateral direito agora, a não ser que seja uma baita oportunidade de mercado. Fora isso, a ideia é que na próxima janela de transferências, o Flamengo consiga concretizar de fato a contratação de um lateral direito. Estratégia do Vitor Pereira para os próximos jogos. Contra o Nova Iguaçu, o Flamengo vai jogar com a equipe titular, né? Titular, então, para quem vai no Maracanã, o Flamengo jogará a próxima partida com o time titular. Deve poupar alguns jogadores, no jogo contra o Bangu, que antecede a final da Supercopa. Ele deve fazer um controle ali de minutagem nesse jogo, tá? Que antecede aí a final da Supercopa. A ideia dele é estar com todo mundo nos trinques para disputar a final da Supercopa. Beleza, galera? Grande beijo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar aquele like aqui, que é muito, mas muito, muito importante para gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau.